Como se tornar o pior aluno da escola? Eu perdi esse filme na época do lançamento, em 2017. Mas essa semana tá todo mundo falando do filme. Aproveitei que tá na Netflix, então fui lá e vi o filme. E eu vou deixar aqui meu comentário sobre o filme e sobre a polêmica. Vamos para a sinopse do Google. Em apenas algumas lições eu vou transformar vocês em verdadeiros piratas desse oceano poluído chamado escola. Foi para isso que seu pai te criou? Os estudantes Bernardo e Pedro têm dificuldades para cumprir todas as regras de uma escola que adota medidas politicamente corretas graças ao diretor Ademar. No banheiro do colégio, Pedro encontra um diário com dicas para instaurar o caos na escola sem ser notado. Ser o melhor aluno da escola é para os fracos. Sejam bem-vindos ao meu curso. Como se tornar o pior aluno da escola virou o assunto da semana, por causa de uma polêmica sem sentido. Mas antes de entrar na polêmica, vamos falar do filme, porque isso aqui é um canal de filme, então vamos falar de cinema, depois a gente fala da polêmica. Eu não tinha visto Como se tornar o pior aluno da escola, mas eu tinha visto Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro, outro filme do Danilo Gentili, os dois dirigidos pelo mesmo Fabrício Bittar. Que, aliás, acho que gosta de nomes longos, né? Como se tornar o pior aluno da escola, Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro. Do filme da Loura do Banheiro, o humor tem qualidade duvidosa e às vezes resvala na grosseria gratuita. Mas o filme é bem engraçado, tem umas cenas bem engraçadas e eu gosto de ver um filme nacional que foge desse rótulo que quase todos os filmes nacionais são parecidos. O humor presente em Como se tornar o pior aluno da escola tem algumas semelhanças com a Loura do Banheiro, porque também é um humor que resvala na grosseria. Só que, pelo menos na minha humilde opinião, é um filme inferior ao da Loura do Banheiro porque as piadas são sem graça. Eu devo ter dado umas 2 ou 3 risadas ao longo do filme inteiro. É pouco, né? Tem uma outra crítica que pode ser feita ao humor do filme, mas aí não é uma crítica ao filme, e sim ao estilo que o filme escolheu. O filme usa humor escatológico. E, desculpa, eu não sou muito fã de humor escatológico. Eu acho que se você vai fazer piada com xixi, cocô e pum, você tem que ter uma piada genial. Porque não é engraçado, sabe? Você vê um cara colocando a mão debaixo do sovaco para fazer um som de pum, cara, isso não é engraçado. Então, se você quer usar se você quer usar a escatologia, existem alguns exemplos na história do cinema que ficam na linha entre o grosseiro e o muito engraçado. Você tem que ter uma piada muito boa para poder usar isso. Isso na minha opinião. Se você não tem uma piada muito boa, se é uma piada besta, então aí você vai usar esse tipo de humor e pra mim não funciona. Mas eu entendo que tem gente que curte esse tipo de humor, tem gente que curte humor escatológico, tem gente que ri quando alguém fala um palavrão, sabe? Você vai ao teatro e aí o ator solta um palavrão do nada e todo mundo ri, sabe? Eu não curto, mas eu sei que tem muita gente que curte, então eu não vou criticar o filme porque escolheu esse caminho. Eu vou dizer que eu não gosto desse caminho. Pra mim, além do humor sem graça, teve outro problema, que é o filme tem um monte de sequências sem lógica nenhuma. A começar pelo próprio ponto de partida do filme, que é os garotos vão procurar o cara que escreveu aquele livro, né, o caderno, com as dicas, e por que aquele cara vai ajudar os garotos? Não tem sentido, não faz... Eu não consigo entender por que um cara com aquele perfil de vida vai ajudar 2 adolescentes. E a partir daí você tem um monte de sequências que não fazem sentido. Tipo, logo de cara, quando ele vai ajudar os garotos, ele leva os garotos para uma festa. A festa não pode entrar menor de idade, mas eles entram e ficam... E ainda tem um monte de detalhes pequenos que o filme passa direto, como, por exemplo, nessa mesma cena, antes de começar a cena, quando ele está saindo do hotel onde ele mora, ele pega um carro que não é dele, na frente do dono do carro, na frente dos funcionários do hotel, e vai embora. Cara, esse roteiro foi muito mal escrito. Nem tudo é ruim, algumas coisas ficaram legais. A edição do filme é muito boa. Usam os rabiscos do livro para emendar as cenas, isso deu uma agilidade boa ao filme. A trilha sonora rock and roll também combinou muito bem com a proposta. E perto do fim tem uma cena, uma única cena, que tem o Danilo Gentili e o Carlos Villagrán, onde a metalinguagem rola solta, onde um fica sacaneando a carreira do outro, do ator, não a carreira do personagem. E ainda tem uma piada de quebra com a quarta parede. Se todo o filme fosse na pegada dessa cena, o filme ia ser muito melhor. Sobre o elenco, nenhuma boa atuação. O garoto Daniel Pimentel, ele não é ruim, mas ele também não é bom. Tipo, passa. O outro garoto gordinho, Bruno Munhoz, é ruim, mas eu não sei se ele é ruim porque o ator é ruim ou se é porque o roteiro pede que o personagem seja um personagem ruim. Danilo Gentili não é ator, ele é apresentador, ele é muito bom como apresentador. E como ator,
faz falta, sei lá, talvez se tivesse um diretor de atores experiente para extrair alguma coisa dele, talvez funcionasse. O Carlos Villagrán, que era o Kiko do Chaves, ele tem um papel importante, um papel grande e caricato demais. Tem algumas cenas boas, mas talvez tivesse que descer um degrau na caricatura. E o Fábio Porchat, que tá todo mundo falando, ele aparece em 2 cenas só. E daqui a pouco eu vou comentar essas 2 cenas. Também não tem muito o que jogar sobre isso. Uma coisa que eu achei engraçada, mas pela personalidade, não pelo papel, foi ver o Rogério Skylab no meio dos professores. Não é um grande filme, mas eu defendo a existência de um filme assim. Eu lembro da época de videolocadora que você dividia os filmes em gêneros. Você tinha drama, terror, ficção científica, comédia e nacional. Porque todos os filmes nacionais são do mesmo estilo. E você para pra pensar, filme nacional são quase todos parecidos. Você tem basicamente 2 tipos de filme nacional. Você tem comédia com cara de Globo Filmes e você tem filme cabeça que quer ganhar festival. E são 2 estilos válidos. Porque a comédia Globo Filmes leva público ao cinema. Isso é importante, você precisa ter uma indústria onde as pessoas vão ao cinema. Então, eu não tenho nada contra os filmes que são filme de Leandro Hassum, que eu acho besta, mas se leva público ao cinema, que legal, eu quero que eles continuem existindo. E os outros filmes, que são filmes que nem todo mundo vê, mas são filmes que trazem prestígio ao cinema nacional, então beleza. O que falta, na minha opinião, é que o cinema nacional, para crescer, para ser um cinema grande, precisava ter outros estilos. Você tem muito poucos filmes de terror nacionais, e quando tem algum filme de terror nacional bom, esse filme de terror não é vendido. Ninguém vê. O último filme do Rodrigo Aragão, Cemitério das Almas Perdidas, é um filmaço e pouquíssima gente viu. Eu não lembro de nenhuma ficção científica nacional. Não tem. Você tem poucos filmes que saem dessa casca. Então, eu defendo a existência de um filme desse, mesmo que não seja um filme muito bom. Eu acho que o cinema nacional tem que evoluir para caminhos diferentes, gêneros diferentes. Agora, vamos à polêmica. Danilo Gentili sempre se envolveu em polêmicas e sempre colecionou inimigos em tudo quanto é canto por causa disso. Provavelmente algum dos inimigos dele, por algum motivo que não interessa, resolveu recortar um trechinho do filme e colocar como se fosse uma apologia à pedofilia. Existe uma cena do Fábio Porchat, onde ele é um pedófilo, e os garotos vão procurar quem é que escreveu o livro e encontram o cara. É uma cena desconfortável, uma cena meio estranha, humor meio, tipo, não é exatamente humor aquilo, sei lá, mas é uma cena que mostra o desconforto dos garotos. É uma cena que, diferente do que a fake news estava dizendo por aí, ela não faz apologia à pedofilia, ela é uma cena contra a pedofilia, porque os garotos têm aquela experiência e essa experiência é uma experiência ruim, então, sabe, você não precisa, é o oposto do que a fake news queria dizer. E o pior é que se a gente parar para pensar, essa cena não precisava existir no filme. E essa cena parece que ela só tá lá para ter uma piadinha no fim, que se você tirar essa piadinha no fim, também o filme não perde nada, porque é uma piadinha besta. Então, se você tirasse esse personagem do filme, não ia mudar nada, porque a proposta do filme é como se tornar o pior aluno da escola, que aí fala de bullying, fala de cola, fala de um monte de coisas dentro da escola, não fala disso. Então, resolveram colocar isso, talvez a proposta do roteiro do Danilo Gentili e do Fabrício Bittar fosse realmente, vamos colocar alguma coisa de pedofilia para gerar uma polêmica. E não gerou a polêmica em 2017 e alguém agora, em 2022, resolveu pegar essa cena, tirar do contexto e inventar uma polêmica que não era para existir. E o pior de tudo dessa polêmica é você criticar o Fábio Porchat por ter atuado. Um ator sendo criticado porque interpretou um papel. Isso... Se a polêmica não faz sentido, você criticar o ator que está lá faz menos sentido ainda. E como tem muita gente preguiçosa por aí, o pessoal, em vez de ver o filme para entender o contexto, resolve compartilhar isso como se fosse: o filme faz apologia à pedofilia. Não faz. A cena é ruim, é desconfortável, é desnecessária, mas não é apologia. Você quer falar mal do filme? Tem um monte de outras coisas reais para falar mal do filme. Bom, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Como se tornar o pior aluno da escola é um filme de 2017, ninguém mais se lembrava desse filme, mas agora, com a polêmica toda, tem um monte de gente indo ver. Danilo Gentili deve estar feliz com a divulgação retardatária. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 2 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilha com seus amigos. Você gosta de filmes nacionais fora da caixinha? Você gosta de filmes com polêmica? Escreve aqui embaixo, a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu! Eu abomino este filme. Acho um desserviço
para a comédia, para o cinema nacional, para as crianças. Enfim, fica em casa, não vá ao cinema.